bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje eu quero ler com você Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1 diz assim: Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. E os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu li na linguagem de hoje. Por quê? Porque aqui fala uma palavrinha-chave. Senhor mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Aqui a obediência de Pedro mudou aquela situação. E em outra versão diz assim: Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Confiando, obedecendo, é sem medo, gente, tendo fé. Vocês imaginam, tá? Jesus naquela época, ele não tinha microfone, não tinha caixa de som, tá? Ele precisava sentar-se em um barco, se afastar da margem para que todos pudessem ouvi-lo, para que o som se propagasse. Ele não tinha como ficar ali junto da multidão, porque senão somente iriam ouvi-lo aqueles que estavam ao seu redor. Os demais lá atrás, ninguém iria ouvir Jesus. Então Jesus precisou daquele barco. E Jesus viu aqueles homens lavando as redes. Vocês acham que Jesus não viu? Que eles chegaram sem nada? Jesus entrou no barco, se afastou, sentou, pregou a palavra e depois ele disse: agora vocês vão lá para aquele lugar bem fundo lá, vocês vão jogar as redes. Aí Pedro, ele já tinha ouvido Jesus pregando para a multidão. A palavra que Pedro ouviu gerou esta fé, gerou esta confiança, esta obediência. Tanto que ele chamou Jesus de mestre. Ele chamou Jesus de mestre. Eles sabiam, gente, eles conheciam aquele mar. Provavelmente eles pescavam ali desde a sua infância, desde a sua juventude. E eles estavam pescando a noite inteira. Nada eles apanharam. Quando Jesus disse: vão lá e joga lá. Foram tantos peixes que eles não conseguiram trazer em um só barco, os outros tiveram que ajudar. Então, para você ver que quando a gente ouve a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, e foi isso que aconteceu com Pedro. A fé foi gerada, a obediência, a confiança
de ir pescar novamente, após ter passado uma noite inteira. Você já parou para analisar isso? A noite inteira jogando rede, puxando rede, joga rede, puxa rede e nada. E sem contar que aquilo ali, gente, era o alimento da sua família. Eles precisavam vender também peixes para poder pagar os impostos para Roma. Se eles não tivessem aquele valor ali, eles não poderiam pagar os tributos. Eles vinham, tiravam o barco, levavam uma rede, eles levavam qualquer coisa no lugar daquele valor que era o valor do tributo. E qualquer coisa que eles levassem iria fazer falta, porque aquilo ali eram as ferramentas de trabalho deles. Mas quando Pedro ouviu a palavra, ele e os demais que estavam ali, que juntamente com ele pescaram a noite inteira, estavam cansados, certo? Louco para descansar, dormir, lavar as redes. Agora nós vamos dormir, vamos descansar um pouco. Aí Jesus disse: vai. Mas sabe o que mais surpreendeu Pedro, gente? O Pedro, ele se assombrou mais com a sua falta de fé, quando ele disse: se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. E a indignidade do que o evento em si, porque ele tinha confiança em Jesus, mas não tinha certeza absoluta de que o milagre se daria ainda mais naquelas proporções. A reação de Pedro, gente, revela a atitude normal de todas as pessoas ao chegarem sinceramente à conclusão de que são pecadores e indignos de permanecerem na presença santa de Deus. Portanto, carentes e dependentes absolutamente da graça do Senhor. Desta mesma maneira, gente, se sentir os grandes líderes espirituais, entre eles Abraão, né? Então a gente vê que a gente aprende a cada dia. Nós precisamos ser obedientes, ter sensibilidade ao toque do Espírito Santo. Quando o Espírito disse não vai, não vá. Quando o Senhor disser vá por aqui, vá por aqui. Se Ele disser vá aqui, vá por aqui. Nós precisamos saber, gente, obedecer. Ter a sensibilidade ao toque do Espírito Santo. E muitas pessoas, gente, naufragam, não tem uma pescaria bem-sucedida porque não ouvem a voz de Deus. Não ouvem a palavra que gera fé no seu coração. A fé vem pelo ouvir. Se eu ouvir a palavra, eu vou ter a fé necessária no meu coração para vencer todas as barreiras, para vencer todas as dificuldades. Ontem, olha como o Espírito Santo age. No devocional de ontem, o Espírito Santo me deu a palavra sobre o pecado, sobre a obediência. Ontem, né, também no culto de crianças, a palavra é sobre obediência. E eu estava na escolinha da igreja dando esta palavra para as crianças. E eu perguntei para o meu esposo que palavra o pastor pregou. Ele disse que pregou sobre obediência, sobre o pecado. Olha como o Espírito Santo, gente, ele conduz, ele instrui os pequenos e ele instruiu a igreja também, os adultos ali no culto. Porque não é só a criança que tem que aprender a ser obediente. O que nós ensinamos para eles? Quando eu disse, gravem essa palavrinha aqui, obedecer. Aí eu disse, vocês têm que ser obedientes primeiramente aos pais de vocês, que são os responsáveis espirituais por vocês, e falei para eles o que diz a palavra. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Honrar é respeitar. Honrar é obedecer. Eu disse, em primeiro lugar, obedecer os pais de vocês. Obedecer os líderes na igreja. Obedecer os professores de vocês aqui na escolinha e na sala de aula. Lá a professora, o professor, ela é autoridade na sala de aula. Vocês precisam obedecer e respeitar.
Então nós ensinamos isso para os pequenos. A palavra diz o quê? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Só que nós, pais, como nós temos que dar a educação e ensiná-los a ser obedientes, respeitosos e saber que eles têm limites, precisamos colocar limites, e eles precisam saber que eles têm deveres e que eles também têm direitos, mas eles têm deveres. Então, quando a gente termina a aulinha, eles já perguntam, alguns perguntam: prof, você quer que eu lhe ajude? O que eu posso fazer? Quer que eu varra? Eles querem ajudar. Aí a gente diz: então ajuda a prof aqui a limpar a classe, vamos juntar os lápis, vamos guardar, e eles vão arrumando, vão organizando. Então nós precisamos ensiná-los. Eles têm um coração disponível para aprender, e nós precisamos ter este coração disponível para aprender a palavra do Senhor, aquilo que o Pai fala conosco. A palavra diz que o Pai corrige aqueles que Ele ama. Isso está em Apocalipse, em uma das cartas que nós estudamos. Então o Pai, Ele vai nos corrigir. O Pai vai nos instruir, porque Ele quer que os nossos dias sejam prolongados. A obediência ao nosso Pai Supremo. Então nós precisamos aprender, gente, a ser obedientes, a ser pessoas sábias, obedientes. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Esse é o primeiro passo para ser uma pessoa sábia, é temer a Deus, não é ter medo de Deus, é ter respeito, ter obediência à autoridade de Deus na nossa vida. Saber que Ele é o Pai, de que Ele é o Criador, de que Ele é o soberano e de que Ele é o nosso Senhor. E que dele, por Ele são todas as coisas, Ele criou todas as coisas, inclusive nós, para o seu louvor. Para o seu louvor. Então nós precisamos, gente, obedecer. Um dos exemplos que nós temos de obediência na Bíblia é Noé. Noé, em um tempo em que não chovia. Não chovia. Deus disse para ele: Noé, você vai fazer uma arca, Noé. Deu todas as medidas. Noé não era um construtor, não era carpinteiro. Mas quando a pessoa tem disponibilidade, ela está disposta a obedecer, Deus chama ela. Ele não escolheu um capacitado, um cara lá que era o tal na madeira, não. Ele escolheu um que tinha um coração voluntário, disposto e obediente. Deu todas as medidas e Noé fez exatamente como Deus mandou. Quando ele viu, os animaizinhos foram chegando. Ele não precisou sair catando onde é que está o casal de passarinho que eu vou levar. Cadê as 2 cobrinhas que eu vou colocar no barco? Onde é que está os jacaré? Não. Eles foram até Noé e Noé entendeu que já estava se aproximando o dilúvio. Eles foram todos para dentro da arca. E olha como Deus faz, gente. Pela cadeia alimentar ali, tinham vários que um era o predador do outro. Nenhum brigou com nenhum quis comer o outro. O jacaré não quis morder ninguém. A cobra não picou ninguém. Por quê? Porque ali eles estavam em obediência ao Criador. Eles foram se organizando, cada bichinho, cada casalzinho, nos seus respectivos lugares. As coisas de Deus são com ordem e decência. E só entrou na arca Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. E quando Noé entrou, Deus fechou a porta e betumou. Ninguém entra e ninguém sai. Eles só saíram quando a água baixou. Quando a água baixou. Então, para você ver que Deus, gente, Ele faz muitos sinais através da água.
Lá Deus usou o dilúvio para exterminar aquilo que não prestava. Toda maldade, toda iniquidade, toda desobediência. Porque Deus estava cansado da maldade daquelas pessoas. Depois ele começou tudo de novo com Noé e sua descendência. Imagina a zombaria. Eles rindo, zombando do Noé. Noé levou 100 anos para construir aquela arca. 100 anos, gente. Você já pensou? 100 anos. Derrubando árvore todo dia, arrumando, cortando, ajeitando. O peso que era. Mas ele fez. Porque quando nós temos um coração voltados para Deus, gente, nada nos pesa. Nada é fardo. A gente precisa servir a Deus com um coração voluntário. A gente precisa ser obediente, como Jesus foi. Jesus foi obediente até o fim e morreu uma morte de cruz, é o que diz a palavra. Foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, exatamente. Jesus até orou, ele disse: Pai, todavia passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia o que ele ia padecer. Ele sabia o que ele ia sofrer. Ele sabia o cálice que ele ia beber. Mas ele aguentou. Ele suportou obediência. Ele disse: eu vim para ser servo. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele mostrou o que era ser servo. Quantas vezes Jesus entrou em casas que nem os seus pés lavaram. Mas quando aquela mulher, chorando, ela lavou os pés de Jesus e secou com seus cabelos, aquele homem chamou a atenção e Jesus disse: desde que eu cheguei na tua casa, você não lavou os meus pés, você não trouxe água, porque era aquilo que eles faziam, gente. Porque a poeira grudava nos pés. Então, quando chegava um visitante na casa, a hospitalidade da pessoa, a recepção dela, era lavar os pés do seu visitante, do seu hóspede. Quantos lugares Jesus entrou e nem sequer isso fizeram? Então, para você ver, aí aquele que faz é questionado. É sempre assim. Porque aquele que não quer nada com nada, Deus vai levantar outro. Aí aquele que está fazendo, aquele que não faz vai criticar. Aquele que não faz, ele critica tudo que os outros fazem. Ah, mas se fosse eu ia fazer assim, mas ele não faz. Ele não faz em casa, ele não faz no trabalho, ele não faz na igreja, não faz em lugar nenhum. É aquela pessoa que só sabe murmurar, criticar e apontar o dedo para os outros. Ah, mas se fosse eu, mas não é. Porque se ela realmente estivesse com o coração disponível para fazer as coisas para Deus, e provavelmente Deus já tinha chamado ela, mas ela recusou o chamado. Por quê? Porque às vezes ela não se acha capaz de fazer, mas ela sabe querer mandar e ensinar os outros. Mas ela não é capaz de tomar a frente e de fazer as coisas. Então nós precisamos ter um coração disponível, voluntário, ajudar no reino, ensinar aquilo que Deus te chamou para fazer, faça. Nem todo mundo vai para o altar pregar. Alguns vão limpar a igreja, outros vão evangelizar, outros vão ter o ministério de intercessão, outros vão ter o ministério para trabalhar com as crianças na escolinha, para ensinar eles ali, que é o princípio. Depois, em casa, né, os pais ensinam também, dão a instrução da palavra. Mas enquanto os pais estão se alimentando, eles também. Eles não vão ali só para brincar e comer lanchinho. Não, eles ouvem a palavra. Depois eles fazem uma atividade naquela palavra que eles aprenderam. Levam para casa. Depois, quando o pai e a mãe perguntam, eles sabem falar tudo que eles aprenderam. Tudo que eles ouviram. O que a prof ensinou? A prof falou isso, isso, isso. A criança é assim. Então nós precisamos ter estes ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Em Tiago diz que nós precisamos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar.
Então nós precisamos prestar atenção naquilo que Deus fala conosco, na instrução que o Espírito Santo tem nos dado e quer nos dar. Então nós precisamos ter este coração obediente, ter esta confiança, não ter medo. Isso é crer, isso é obedecer, é não temer, ser obediente, ter temor de Deus, ter respeito, ter zelo pelas coisas do Senhor e pelo Senhor principalmente. Priorizar a Deus, gente, é o maior que você pode fazer. Quando você prioriza a Deus, você mostra o temor, o respeito e o lugar que Ele ocupa na tua vida. Então eu não quero me estender muito, que você fique com esta palavra, que você faça uma análise, uma reflexão. Se você está sendo obediente, se você está tendo confiança, se você não tem medo de ouvir a voz e de seguir a direção do Senhor. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra. Que eles aprendam a ter um coração obediente, voluntário, disposto a te servir, Pai. Que o Senhor tenha prioridade nestas vidas. Que esse seja o princípio da sabedoria na vida de todos. Temer ao Senhor, respeitar o Senhor. Saber o lugar que o Senhor ocupa nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, o nosso Criador. O Senhor é o provedor de todas as coisas. De que sem ti nada somos e de que sem ti nada poderemos fazer. Como João Batista disse, é necessário que eu diminua para que ele cresça, Pai. Que isso seja o desejo do coração de cada pessoa que ouve esta palavra. Que elas sejam edificadas, que elas cresçam em graça, em sabedoria. Que a misericórdia do Senhor esteja sempre sobre as nossas vidas, porque se não fosse elas, Pai, nós já seríamos consumidos. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela perseverança do Senhor, Pai, em falar aos nossos corações, pelo alimento que o Senhor tem nos dado todos os dias, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Pai, nos alimentando, nos guardando, saciando a nossa sede, matando a nossa fome espiritual da tua presença e da tua palavra, Pai. Senhor, dá uma semana abençoada para cada um. Prove tudo o que eles precisam, que eles possam ver o milagre do lado de dentro acontecendo, como Pedro viu. Que eles possam ver a bênção superabundante. Que seja um mês de bênção, que seja um mês de vitórias, de portas abertas, de provisão, de emprego, Pai. Que eles alcancem seus sonhos, seus objetivos, as metas traçadas. É a minha oração, em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te fortaleça e realize o desejo do teu coração, mas priorize o Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas o Senhor acrescenta. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.